Bom, boa noite, eu sou o Caio Badu, tenho 35 anos, trabalho como designer de UX, eu sou de Curitiba, Paraná, hoje eu moro em Blumenau, já tem 10 anos por causa do design, sou formado pela Federal Tecnológica do Paraná em design gráfico e sou fugido de 2 faculdades de computação, mas sou um designer que sabe um pouco de código. Meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, me formei aqui na FURB em Design Gráfico de Produto. Hoje em dia eu estou cursando a pós-graduação na PUC-RS de User Experience, Design and Beyond. E eu estou trabalhando na área faz mais ou menos 1 ano e meio. Sou natural aqui de Blumenau também. Eu comecei a trabalhar com design digital em meados de 2009. Eu fazia 2 faculdades na época, fazia design e fazia computação. E isso me deu algumas habilidades de trabalhar com sites numa época que os designers ainda não trabalhavam com site. Então, eu conseguia codificar alguns layouts e conseguia encontrar os bugs e ajudar os desenvolvedores nesse sentido. Até me arriscava a programar alguns sites, fazer algumas coisas assim. E isso acabou me ajudando a conseguir vários freelas na época dentro de agências. Então, trabalhei bastante com codificação de layouts, de passar do Photoshop para código. E depois isso foi minha porta de entrada para trabalhar com a parte de software, aplicativos e outras coisas. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a parte de User Experience faz uns 2 anos já, que eu estava me interessando um pouco mais sobre a área, me dedicando um pouco mais nos estudos. E eu pensei, ok, acho que dá para me dedicar um pouco mais aqui. Já estava cogitando uma transição de carreira desde a época da faculdade, dentro do design. Não queria desapegar da área, sempre gostei muito, tive muita paixão por isso. O meu ponto de start ano passado foi quando eu peguei um projeto da faculdade, que a gente fez, de um aplicativo, o Direto da Horta. E eu recriei algumas telas, refiz alguns componentes no Figma para ver como é que eu lidava mexendo com software, não pela primeira vez, mas pegando o jeito de volta. Eu fiz mais algumas telas, foi muito bom para iniciar meu portfólio de fato e consegui mais alguns projetos iniciantes na área. Então, depois dali eu peguei um projeto voluntário junto com um amigo meu e outros amigos dele, que era um aplicativo de eventos da região, compra de ingressos e tudo mais. Não foi pra frente, infelizmente, mas eu gostei muito de fazer parte disso, porque realmente abriu um pouco mais a minha cabeça pro universo e afins. Pensei, ok, posso me dedicar um pouquinho mais pra isso e colocar um pouquinho mais de suor, vamos dizer assim, pra área. Então, eu entrei pra pós-graduação, consegui a minha primeira vaga na área, trabalhando como UX designer, criando interfaces para cursos de educação corporativa, e foi assim que eu comecei na carreira. Bom, o que me atrai no universo de UX e UI, a possibilidade que a gente tem de usar o design para planejar e imaginar como as experiências podem se tornar melhores. Acho que é interessante a gente conseguir pensar no design de interação numa perspectiva mais objetiva e pragmática, não deixar o intuitivo ser alguma coisa da nossa cabeça, mas de ter a capacidade de colocar, através de teoria, seja das cores, a parte de Gestalt, entre outras coisas, de dar vida, através disso, a experiências mais interessantes. É a mesma coisa que sempre me agradou muito e sempre me atraiu muito para a parte de design gráfico no geral, que é tu poder entrar em diversos universos, de várias empresas, e conhecer sobre vários assuntos, estudar sobre um monte de coisa nova, cada dia é um aprendizado diferente, então eu gosto muito disso. Principalmente essa junção que trabalhar com UX tem, que é trabalhar com design, tecnologia, psicologia também. Então a gente acaba lidando com pessoas o tempo todo, não só produtos, né? Então isso me atrai bastante na área. Puxa, uma boa experiência do usuário, como eu definiria? Bom, dizem que o bom design é invisível. Então, a primeira coisa é a pessoa não perceber que aquilo foi desenhado ou planejado de alguma forma. Então, é projetar alguma coisa que não tenha ruídos nessa experiência. Seria mais ou menos como algo invisível ali no sentido de fricção, de nenhum tipo de incômodo, que um tropeço no meio da experiência que faça a pessoa perceber a coisa de uma forma talvez não tão bacana assim. Quando a gente se garante que no menos é mais, sabe? Não adianta ter uma jornada muito complexa, um fluxo muito robusto, se o usuário ele não consegue passar da primeira etapa. Se tu tem que explicar para ele tudo o que ele tem que fazer durante a jornada dele, sabe? Isso tem que ser intuitivo, tem que ser leve pro usuário, tem que ser simples. Então, para mim, uma boa experiência do usuário é isso. Simples, quanto menos
melhor? Bom, na minha opinião, o papel do design nessa era digital tem a ver muito mais com responsabilidade do que qualquer outra coisa. O design é uma área incrível que projeta experiências maravilhosas e tudo mais que encantam os nossos olhos, mas diria que os designers estão deixando de lado a responsabilidade deles em relação ao que eles projetam. As coisas são muito feitas pensando em o que vai vender mais, o que vai gerar mais lucro, sem se medir as consequências disso em relação à sustentabilidade, em relação a novos vícios que a gente acaba produzindo, seja através das redes sociais ou coisas do tipo, ou seja, através de qualquer outra forma. Então, eu acho que o papel do design é de mediar esses interesses de uma maneira mais ativa do que vem fazendo e conseguir fazer como se fosse uma facilitação entre esses vários interesses para que a gente consiga projetar coisas interessantes, mas ao mesmo tempo que a gente é responsável com as consequências daquilo que a gente projeta, né? Seja as consequências de comportamento, de hábitos, de consumo ou em relação ao próprio planeta. Para mim, o papel do design na era digital, basicamente se prender desse lado estético, que a gente acaba sempre priorizando o que é mais bonito, o que é esteticamente muito agradável. E a gente tem que pensar no que o design ele é como um todo, sendo na parte de user experience ou não. Ele é estratégia, ele tem foco no desenvolvimento humano, em como a pessoa vai utilizar aquele serviço, aquele produto. Basicamente, o papel do design na era digital é entender o comportamento humano, criar jornadas eficazes, usar muita empatia para entender o usuário, a dor dele e conseguir sanar todos esses problemas, né, que o usuário ele pode vir a enfrentar ou já enfrenta com algum produto ou serviço. Puxa, um projeto que me desafiou tecnicamente. O meu primeiro grande projeto, assim, que trouxe desafios consideráveis, foi o projeto que me trouxe para Blumenau, que foi um projeto na Philips, dentro do primeiro time de UX da cidade, da gente fazer a conversão de um sistema de saúde gigantesco, mais de 1000 módulos, ou como se fossem 1000 aplicativos dentro dele, e a gente converter todo esse legado de aplicativos e plataforma para uma versão nova que funcionasse em web. Então, a gente não podia mexer nas regras de negócio e nem na forma como esse sistema funcionava, porque já tinha mais de 20 anos de mercado, produto. Então, a gente precisava melhorar a usabilidade daquilo, mas sem poder mexer necessariamente nas regras de negócio. Então, foi um desafio enorme e, através disso, eu tive o meu primeiro contato com automação em design em 2015, onde fui feliz de ser o cara que projetou a parte de algoritmo da interface para a gente transformar mais de 15.000 telas a partir de 10 somente. Então, foi um projeto bacana, foi onde eu ganhei meu primeiro IF Award também. Não só eu, o time todo, né, com certeza, trabalhando junto, mas fui responsável pela parte de automação e foi muito legal poder contribuir. Aquela coisa de saber programar no início da carreira acabou contribuindo bastante nessa hora de desenvolver essa solução. Sim, eu vou usar como exemplo um projeto que eu estou atuando agora, que para mim foi realmente muito desafiador desde o começo, porque ele, de fato, é um projeto muito técnico e eu nunca tinha lidado com isso antes. Então, eu trabalho basicamente, hoje em dia, com um projeto que é relacionado a dados. Eu nunca mexi com dados na minha vida. Nunca lidei com cientistas de dados, engenheiros dessa parte e tudo mais. Então, é uma linguagem muito técnica. Para mim foi assim, do nada, me colocaram aqui, oi, o que eu faço agora? Tive que ir atrás de muita informação sozinha. Não repassaram nada disso para mim. Quando eu fui ver, eu estava estudando a arquitetura da AWS. Para mim, eu nunca tinha visto isso antes, então foi muito complexo, desafiador, mas foi gostoso também, aquilo que eu já tinha respondido numa pergunta que tu tinha feito antes, que é basicamente a gente acaba entrando em vários universos e aprendendo um pouquinho sobre tudo. E sobre várias áreas, que a gente às vezes nem pensou que a gente ia trabalhar em algum momento. Então, está me desafiando. Não me desafiou, não passou esse desafio ainda. Vai continuar me desafiando também. Eu acho que vai ser assim pelo restante da carreira, não tem como. Puxa, quais ferramentas eu mais utilizo?
Eu diria que o que eu mais uso, sem dúvidas, todos os dias é papel e caneta. Essa é a minha principal ferramenta. Acho que é uma coisa que os novos designers estão perdendo muito, que é o hábito de fazer o rascunho antes de partir para qualquer experimentação digital. Então eu sempre tento fazer, nem que seja o roteiro de uma apresentação, faço no papel, consigo mudar as coisas de ordem e tal, de uma maneira mais fluida. Mas de ferramentas digitais eu uso bastante o Miro, que é um quadro branco virtual. Eu consigo colocar todas as minhas anotações e bagunças num lugar virtual. Bastante coisa referente à pesquisa, entrevista e tal, consigo colocar lá também. Uso, vez ou outra, o Figma para parte das interfaces ou quando eu preciso fazer alguma coisa no sentido visual. Vez ou outra, eu uso o Photoshop para poder fazer algumas alterações e algumas coisas que o Figma não consegue fazer. E tenho testado nos últimos tempos algumas ferramentas de IA. A que eu tenho usado mais no momento é uma chamada Lovable, para criar interfaces e a programação delas no nível mais básico. E uso também a CRIA, o CREA, não sei como vocês chamam, mas ligado à geração de vídeos e imagens também para a interface. E o ChatGPT, ele ajuda bastante também a desenhar os prompts para essas ferramentas, então é uma coisa que eu uso bastante também. No meu dia a dia, a gente acaba usando muito o Notion para organização, documentação, também de processos, para ficar na mão de todo mundo. Eu uso para prototipação o Figma. Desculpa, Adobe XD, eu queria muito gostar de ti, mas eu não consigo. O Figma é muito bom, então a gente usa para a parte de prototipação, componentização e tudo mais. Para a parte de teste de usabilidade, acabo usando muito o Maze também, que ele é muito legal para fazer esses testes simultâneos, assim, direto com o usuário também, tudo conectado pelo computador. Para a documentação do Design System, a gente usa muito o Zero Hint, que ele é para essa parte mais técnica e tudo mais, para os desenvolvedores eles terem acesso a essa parte de componentização também. E, acima de qualquer coisa, assim, eu uso muito papel, caneta, post-it para fazer os protótipos de baixa e, enfim, conseguir tirar tudo que está dentro da minha cabeça, passar direto para o papel antes de ir para o digital. É muito importante, assim. Eu acabo utilizando muito ele antes de qualquer coisa. Acabo utilizando também muito o Miro para aplicação de dinâmicas em grupo ou, enfim, brainstorming também. A gente acaba utilizando muito o Miro ou o FigJam. Bom, como eu vejo o futuro do design digital numa cidade como Blumenau? Acho que o futuro numa cidade como Blumenau é promissor. Tem várias empresas e empreendedores também buscando mais serviços ligados a design digital, não só de UX, mas outras coisas ligadas, por exemplo, a mídias sociais e posicionamento digital, coisas que designers podem e devem colaborar bastante. Então, eu creio que o futuro em cidades com um cenário parecido de Blumenau está aumentando o número de posições na área de tecnologia, tende a ser algo positivo, né? Com mais espaço para pessoas com algum grau de conhecimento e experiência entrarem nesse mercado. Hoje, Blumenau sofre por não ter tantos profissionais formados para a parte de UX, então tem muita gente como eu que vieram de fora para a cidade devido à demanda. Existe muita gente que trabalha de forma remota de outras cidades para cá, mas as empresas aqui estão buscando muitos profissionais que tenham conhecimento básico do que é design de experiência para o usuário e trabalhem com essa parte de interfaces e pesquisa dentro das empresas aqui. Então, acredito que o futuro é bem promissor. Blumenau ele é um polo tecnológico muito forte, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Então eu vejo ele crescendo muito rápido, assim, sem dúvidas. Já cresceu muito de uns anos para cá, mas para a parte de times de experiência do usuário, o que eu posso dizer é que basicamente assim é algo muito novo na maioria das empresas, principalmente aqui em Blumenau. A empresa que eu trabalho hoje em dia, ela existe há mais de 30 anos, mas o primeiro time de experiência de usuário ele foi criado só há 5 anos atrás. Então, é algo muito recente, porque cada vez as empresas elas estão olhando com mais esse olhar estratégico, priorizando pessoas da área de experiência do usuário, principalmente para baratear outros custos. Acho que isso vem de uma maturidade que antes os desenvolvedores acabavam fazendo tudo. Ficava tudo na mão do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor tinha que pensar para a parte de interface, ele tinha que pensar na componentização, tudo que, enfim, entrava no mundo do design, ele também tinha que pensar. Então, hoje em dia, as grandes corporações elas estão priorizando contratar pessoas. E tem times bem robustos de experiência do usuário.
Então, cada vez mais estão precisando de mais pessoas na área. Então, uma coisa que eu tenho para dar de certeza, assim, independente de ser aqui em Blumenau, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, que se for para começar a estudar alguma coisa relacionada a user experience ou parte de interface, é agora. Porque realmente tem muita gente buscando essa área para migrar, então está sendo bem interessante acompanhar esse boom nessa área.